Fala pessoal, muito bem-vindos aí a mais uma aula do professor Cabelo e hoje eu tô empolgado, ó, até meu cachorro assustou aqui, começando a aula empolgado desse jeito, começou a latir. Mas a empolgação não é à toa, eu tô aqui para trazer para vocês hoje um assunto muito importante, assim como vários outros que eu trouxe, mas esse é muito importante, por quê? Se você é estudante de biologia ou se você já se formou em biologia, mas está estudando para concurso ou está estudando aí para a prova da faculdade, ou até mesmo se você está no ensino médio, mas quer se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque vai prestar um vestibular aí muito concorrido, você veio parar no canal certo, porque o conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo mais aprofundado, sabe? É aquele conteúdo aí que não é aquele conteúdo que a gente aprende lá no ensino médio ou no ensino fundamental, não. O que eu trago aqui para vocês é um conteúdo de graduação, é o conteúdo, são as minhas aulas aqui da faculdade. Então hoje nós vamos tratar sobre um assunto de competição interespecífica. E isso, gente, não cai em concurso não, viu? Isso despenca. Isso é muito importante você saber, porque eu tenho certeza que qualquer concurso que você for concorrer aí para uma vaga como biólogo, vai cair alguma coisa de ecologia. A ecologia é uma das matérias mais cobradas em concurso e as interações ecológicas aí com certeza estão entre uma das mais cobradas aí também, tá? Então, essa aula totalmente gratuita aí, com essa qualidade que vocês já conhecem, ela é totalmente de graça. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam esse vídeo, tá? Curtir o vídeo aqui parece uma bobagem, mas é muito importante para quem produz o conteúdo, porque isso ajuda o YouTube a incentivar aos produtores de conteúdo a continuarem postando esse conteúdo. Então é muito importante para continuar com esse trabalho aqui. E além disso, compartilha esse vídeo aí, mais pessoas podem estar precisando aí, o YouTube também vai entender que esse vídeo é importante e vai jogar esse vídeo aí para outras pessoas também. E antes da gente começar a nossa aula, também quero falar de uma super novidade que eu já falei no meu vídeo anterior, que é sobre o meu curso de Biologia Marinha, que eu falei no vídeo anterior e várias pessoas já começaram a me procurar, fico muito feliz com isso. Então, se você está vendo esse vídeo agora, se interessa em trabalhar com biologia marinha, se interessa em fazer um pouco do que eu faço, entre em contato comigo aí por esse Instagram que está aqui embaixo, cabelo_Thiago, me chama lá no direct que eu vou conversar com vocês para saber mais informações sobre esse curso de biologia marinha. Lembrando que eu tenho ele na modalidade presencial lá em Ubatuba e eu tenho na modalidade online também, o que for mais adequado aí para você. Sem mais delongas, vamos embora então, vamos começar aqui com a nossa aula falando um pouco sobre a competição interespecífica. Se você está estudando aí para uma prova, já dê um pause nesse vídeo, tira um print dessa tela e anota isso que está escrito aqui. Eu não gosto muito de texto, mas isso aqui é a definição da competição específica. Se cair numa prova lá, o que é competição interespecífica, né? Cair pedindo para você definir, eu trouxe aqui uma definição aí de um dos livros de ecologia mais renomados. Então, a competição interespecífica, ela tem a ver com a redução em fecundidade ou em crescimento ou em sobrevivência como resultado da exploração de recursos. Então, um animal pode explorar um recurso que é de outro animal, de outra espécie ali, então eles são competidores, ou interferências de indivíduos de uma outra espécie. Então, quando eu falo competição interespecífica, eu tenho indivíduos competidores de espécies diferentes. Para quem assistiu a aula passada sobre a introdução às interações ecológicas, já assiste, porque antes dessa eu coloquei uma aula introdutória falando de um modo geral sobre interações ecológicas. Vou deixar o card aqui em cima para quem ainda não assistiu. E a gente chega à conclusão de que a competição interespecífica ela é uma interação do tipo menos menos. Só por essa definição que eu falei aqui para vocês, a gente já consegue chegar a essa conclusão. Por quê? Porque tanto o indivíduo que pegou o recurso ali dessa outra espécie, quanto o indivíduo que ficou sem aquele recurso, eles são prejudicados. Porque uma hora esse aqui pegou o recurso desse, mas uma hora esse vai pegar o recurso do outro. Então, eles vão ter ali, uma vez que você tem duas espécies competidoras coexistindo, elas vão ter que gastar mais energia procurando recursos ou mais energia combatendo aí essas outras espécies, essa energia que poderia estar sendo gasta aí para
reprodução, para o crescimento ou para outros aspectos aí de sua sobrevivência. Então a competição, guardem isso, ela é uma interação do tipo menos menos, porque ambos os lados são prejudicados. Como consequência, você tem aí uma interferência na dinâmica, na distribuição e na evolução das populações que interagem aí do modo de competição. Vamos ver agora alguns exemplos de competição interespecífica e ao final dessa aula eu vou explicar também alguns modelos matemáticos que predizem aí a competição interespecífica, que na ecologia a gente sabe, né? Tem muita matemática na ecologia, só que eu vou trazer daquele jeitão que vocês conhecem, né? Daquele jeitão que eu trago uma equação matemática e eu trago de um jeito que vocês realmente entendam. Né? Porque quem escolheu biologia, obviamente que não escolheu por causa da matemática, mas a matemática faz parte da biologia. Então, eu trouxe essa equação, eu vou explicar ela de um modo bem legal para que todo mundo consiga entender. Vamos ver alguns exemplos aqui da competição interespecífica. E eu trouxe aqui um estudo que eu fiz lá no meu doutorado. Né? Aliás, um estudo que eu fiz no meu mestrado. No doutorado eu trabalhei com ciris também, mas foram outros aspectos. Esse estudo, na verdade, eu estudei uma espécie de siri que vive em águas frias, né? Chama-se Achelos spinicarpus. É um siri bem pequenininho, todo espinhudo, todo bravinho, tá? Mas ele é bem pequenininho. Obviamente que ele é uma espécie de pequeno porte. As outras espécies de siris de maior porte, elas levariam certa vantagem competitiva se fosse um contra um aí. O siri que eu estudei, ele teoricamente perderia essa competição. E quem são essas espécies de maior porte? Né? Nós temos aqui uma espécie que é muito comum em regiões mais rasas e elas são muito mais frequentes em temperaturas acima de 20 graus Celsius. Então vamos entender como que é esse gráfico aqui que eu construí. Então, a partir do momento que eu tenho essa linha azul, então estão vendo aqui a linha azul? A linha azul significa que da linha azul para a esquerda aí, que vocês estão vendo, eu tenho temperaturas acima de 20 graus Celsius. E da linha esquerda para a direita, eu tenho temperaturas menores do que 20 graus Celsius. E aqui, essa linha marrom, essa seta marrom, representa a profundidade. Isso significa que quanto mais profundo, mais fria a água. Isso significa que também, essa espécie aí de siri maiorzão, esse aí é o Calinectes ornatus. O Calinectes ornatus, ele é um siri que prefere águas mais quentes, obviamente que ele vai estar em regiões mais rasas, né, onde as temperaturas elas são maiores. E ali acima, até cerca de 20 graus Celsius, eu tenho ainda o Calinectes ornatus, mas ele tem menor quantidade, por isso que a figura aqui está o Calinectes ornatus pequenininho, porque tem pouca quantidade, e a figura maior representa onde eu tenho maior quantidade de Calinectes ornatus. Só que no ambiente marinho eu não tenho só uma espécie de siri, né? Eu tenho várias espécies de siri e outra delas é o que eu estudei no meu mestrado, que é o Achelos spinicarpus. O Achelos spinicarpus ele já é o contrário, ele tem uma capacidade de tolerar temperaturas mais frias. Então, em regiões mais profundas, eu tenho maior quantidade de Achelos spinicarpus. Né? E nas regiões mais rasas, não é que essa espécie que ela não consegue tolerar as águas mais quentes. Porém, quando ela vai chegando para as regiões mais rasas, ela começa a encontrar aqui com os indivíduos de Calinectes ornatus. Então, existe um certo local onde essas duas espécies aí, elas se encontram e elas sobrevivem e, obviamente, que elas competem. Então, a quantidade de Achelos spinicarpus na região onde começa a ocorrer o Calinectes ornatus, eu tenho uma menor quantidade de Achelos spinicarpus. Até aí tudo bem, né? Vocês viram que cada uma tem os seus locais de maior ocorrência, porém existe uma região ali no meio onde as duas espécies elas se encontram ali e existe certa competição por espaço, por alimento ali entre as duas. Então, uma acaba que não atravessando o espaço do outro. O Achelos spinicarpus não atravessa lá para o lado do Calinectes ornatus porque ela não consegue competir. E o Calinectes ornatus ele não atravessa lá para o lado do Achelos spinicarpus porque ele não tolera as águas muito frias. Vamos ver o que acontece então quando muda essa faixa de temperatura. Mais ou menos ali perto do verão,
né, quando ao final da primavera e durante todo o verão, entra uma massa de água fria no litoral norte do estado de São Paulo. Era chamada de água central do Atlântico Sul. E isso faz com que as águas frias elas cheguem até regiões mais rasas. Então, olha o que acontece com a faixa de temperatura, ela se desloca para áreas um pouco mais rasas. Obviamente que aqueles calinectes ornatos que estavam lá no fundo, para que eles não fiquem nas águas muito frias, o que acontece com eles? Eles retornam para as regiões mais rasas. Eles voltam, eles recuam, né, para regiões mais rasas. Obviamente que agora o Aquelos spinicarpus ele tem uma área livre para se deslocar até regiões mais rasas. E aí o que acontece? Ele se desloca até regiões mais rasas. Então, vocês estão vendo aqui agora como a competição ela interfere na dinâmica das populações aí. E sabe o que é mais interessante, né? Nessa época, quando a gente sabe que tem essa massa de água fria, a gente coleta, passa a rede lá no fundo a temperaturas mais rasas e a gente começa a encontrar o Aquelos spinicarpus. A gente sabe então que naquele momento em que a gente encontra o Aquelos spinicarpus, significa que tem uma massa d'água fria ali passando naquela região de Ubatuba. Olha que interessante, essa espécie, gente, ela é um bioindicador de massas de água fria. A gente sabe que quando aparece é porque a água de fundo ela tá mais fria. E aí, depois termina o verão, o que acontece com essa ACAS? A ACAS vai embora e, obviamente, que a água ela volta a esquentar nas regiões mais rasas e a água fria fica mais lá para o fundo. O que acontece agora? O Calinex ornatus, como ele tem maior capacidade competitiva, ele vai até onde ele consegue, até as áreas mais profundas. E esse Aquelos spinicarpus que sobrou aqui, ele é obrigado a voltar lá para o fundo. Então, a capacidade competitiva do Calinex ornatus ela é maior. O Aquelos spinicarpus ele é obrigado a voltar para regiões mais profundas. E, novamente, a gente tem aquela imagem do início que a gente começou aqui. Esse é um exemplo de competição no ambiente marinho que eu estudei lá no meu mestrado. Mas vamos ver agora outros exemplos de competição também. Eu tenho aqui duas espécies de craca, né? A craca de cima do gênero Balanus, né, ou Balanus, não sei qual que é a pronúncia correta aqui, e a craca de baixo, dessa imagem de baixo aqui, ela é do gênero Tetraclita. Tá? Então, eu tenho duas espécies de cracas ocorrendo lá no costão rochoso. São espécies diferentes, elas se alimentam da mesma forma, né? A craca elas têm essa abertura aqui em cima, que ela coloca os cirros para fora, e são animais que se alimentam de alimento que tiver matéria orgânica, que tiver ali em suspensão. Então, elas capturam esse alimento. Porém, existe uma certa diferença na capacidade competitiva entre essas duas espécies. Ambas vivem no costão rochoso na região entre marés, que é aquela região que fica entre a maré alta e a maré baixa. Significa que de vez em quando elas vão estar fora da água e de vez em quando elas vão estar cobertas pela água. Só que, obviamente, que é mais vantajoso eu estar mais perto da água, porque toda vez que a água estiver coberta, eu vou conseguir me alimentar. A hora que eu estiver descoberto pela água, eu não vou conseguir me alimentar. Então é mais vantajoso ocupar as regiões mais abaixo do costão rochoso. Porém, se essa é uma região mais vantajosa, obviamente que as duas espécies elas vão disputar por essa região. A espécie aqui, ó, que eu coloquei aqui do lado de baixo, a tetraclita, ela tem maior capacidade competitiva, então ela expulsa Balanus daquela região, ela não deixa que cracas do gênero Balanus elas se fixem naquela região do costão rochoso, então elas não conseguiriam, né, ocupar essas regiões. Essa região mais baixa ela é basicamente ocupada por tetraclita. E na região mais acima, você encontra Balanus. Por quê? Balanus, apesar de não ter grande capacidade competitiva, até um certo ponto, a tetraclita ela não consegue ocupar regiões muito acima. Por quê? Porque ficam muito tempo fora d'água. E aí, quando você olha um costão rochoso, você vê ali uma faixa com colorações diferentes. Olha essa imagem aqui, isso aqui é lá de Ubatuba, né? E você consegue observar nessa rocha que você tem faixas diferentes. Isso aí é na maré baixa. Por quê? Eu tenho espécies de organismos diferentes aqui. Além das cracas, existem competição ainda com mexilhões. Pode ser que em costão rochoso você encontre mexilhões, cracas do gênero Balanus,
cracas do gênero Tetaclita, e todas essas vão ocupar faixas diferentes no costão. Por que que elas vão ter essa ocupação diferencial? Isso vai depender da capacidade competitiva e da capacidade de colonização. As cracas que tiverem maior capacidade de tolerar o ressecamento, elas vão estar mais acima. As cracas que tiverem mais capacidade de competir, de expulsar as outras dali, elas vão ocupar as regiões mais abaixo, mas em compensação elas não conseguem ocupar as regiões mais acima, que fica muito tempo fora d'água. Quer mais um exemplo de competição? Vamos ver exemplo de competição com micro-organismos agora também. Existe um certo tipo de algas no ambiente marinho que são chamadas de diatomáceas. As diatomáceas, não importa para a gente agora a qual classe pertence, eu vou em algum momento colocar aula de microbiologia também, mas o foco aqui é a ecologia. Diatomáceas são algas, e algas que no seu esqueleto externo elas incorporam um mineral chamado silicato. Né, elas formam um exoesqueleto composto por silicato. Isso significa que o silicato é um recurso que elas precisam absorver para construir o seu exoesqueleto. Então, tem um experimento aqui onde foi testado duas espécies de algas dentro de um tubo de ensaio, né, duas espécies de diatomáceas, e uma Asterionella formosa e a Synedra ulna, né, são duas algas, duas diatomáceas aí, né. Essa linha com as bolinhas brancas representam a densidade populacional da Asterionella, e essas linhas com as bolinhas laranjadas cheias representam a densidade populacional de Synedra. Então, e essa linha aqui, ó, essa linha com as bolinhas menores representa a quantidade de silicato. Isso significa que ao longo do tempo, quando você coloca essa alga mais silicato dentro de um tubo de ensaio, essas algas elas vão começar a se proliferar até atingir a capacidade de suporte e vai estabilizar a população dessas algas. Em compensação, a quantidade de silicato, olha aqui no gráfico, conforme as algas vão aumentando a sua população, vai diminuindo drasticamente até chegar a quase zero a quantidade de silicato na água, né? Por quê? Porque elas estão utilizando na sua sobrevivência, na construção do seu exoesqueleto. A mesma coisa acontece com a alga Synedra ulna. A partir do momento que a população começa a aumentar, elas vão atingir uma estabilidade aqui, mas a concentração de silicato vai diminuir drasticamente, chegando praticamente a zero aqui, porque elas consumiram todo o silicato presente na água, né? Então, todas elas atingem o limite. Agora, o que acontece se eu colocar as duas espécies juntas dentro de um tubo de ensaio e colocar silicato ali? Mesma quantidade de silicato que tinha quando tinha uma alga só. O que será que vai acontecer com essas algas se eu colocar as duas juntas, né? Vou apagar o risco que eu fiz aqui agora. Vai ocorrer um corte no vídeo, vai aparecer apagado aqui. Pronto, rabiscos apagados. E agora a gente consegue ver o que acontece quando eu coloco as duas algas no tubo de ensaio. Lembrando que, vocês lembram qual que era aqui, ó? A Synedra ulna é a bolinha laranja grande cheia, e a Asterionella bolinha branca vazia, né? Bolinha circular de laranja, mas vazia. O que acontece então quando eu coloco as duas no tubo de ensaio? No começo, eu coloquei a mesma quantidade das duas aqui, ó. As duas começam a aumentar a sua população, né? Olha a Synedra ulna aqui, ó. Aumenta e estabiliza. Porém, a Asterionella, ela aumenta um pouquinho no começo, mas depois a população de Asterionella ela começa a diminuir drasticamente, vai diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Uma das duas vai ser melhor em pegar o silicato da água, elas não conseguem sobreviver sem o silicato. E aí o que acontece? O silicato, a partir do momento que ele começa a ficar escasso, a Synedra ulna consegue aproveitar melhor esse silicato e capturar melhor, né? Reduz a quase zero também a quantidade de silicato na água, e a Asterionella se ferrou aqui no nosso exemplo, né? Porque a população dela foi reduzida quase a zero. Ah, mas vamos pensar então, vamos colocar nesse tubo de ensaio, no começo, uma maior quantidade de Asterionella e uma menor quantidade de Synedra ulna. Aí acontece a mesma coisa. As duas vão aumentando, as duas aumentam até certo ponto aqui, porém, a hora que o silicato começa a ficar muito baixo e é reduzido a quase zero, olha o carro de som passando aqui.
Se é só a gente começar a dar aula, começa a passar carro de som aqui, incrível, né? Mas vamos continuar. Reduziu a quase zero a quantidade de silicato, a asterionela, como ela não tem boa capacidade competitiva, ela vai definhando e a população dela é drasticamente reduzida, quase que exterminada. Enquanto a Sinedrauna, ela consegue sobreviver ali, ela consegue manter, mesmo com quantidades mínimas ali de silicato, elas conseguem manter a sua população. O que nós conseguimos concluir aqui agora? A Asterionella tem uma capacidade menor de competição, né? Enquanto a Sinedrauna tem uma capacidade maior de competição. Elas conseguem ali se sair melhor em uma situação em que as duas espécies estão coexistindo. Tá, mas então, vendo esses três exemplos maravilhosos que eu mostrei para vocês, qual que é então as características da competição? Né? O que nós podemos concluir sobre a competição? As espécies competidoras, elas podem excluir-se mutuamente, como no caso aí da Sinedrauna e da Asterionella, essas duas algas, uma acabou extinguindo quase totalmente a outra, né? Ou elas podem coexistir, como é o caso do Ciris e como é o caso das cracas, dos dois primeiros exemplos que eu mostrei. Elas sobrevivem, elas coexistem, porém sempre em constante competição, né? Mas cada uma sobrevivendo ali do seu jeito, mas sempre com um pouquinho de competição, né? Sempre com um pouquinho de sobreposição de nicho ali, onde elas conseguem competir. Existe a redução da fecundidade, porque vão estar na fecundidade, crescimento e sobrevivência, porque ambas estão gastando energia ali competindo. Então, essa redução, ela geralmente ela é igual ela acontece para ambas, só que nem sempre na mesma intensidade para ambas. Às vezes, uma ela sofre menos do que a outra, tá? Isso é comum de acontecer. Você tem alteração na dinâmica populacional, como eu mostrei aqui nos três exemplos também, e os indivíduos podem escapar da competição pela utilização diferencial do habitat, que é o exemplo do siri, o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Você tem ali o habitat, mas alguns podem usar diferencial, ou aquelas espinicarpos fica ali mais no fundo, e o Calinex ornatus fica ali na região mais rasa. Pronto, diminuiu a quantidade de competição de encontros que existem entre essas duas espécies, né? E essa competição ela pode ser simétrica ou assimétrica. Uma competição simétrica é quando as duas espécies elas são afetadas basicamente iguais, né? As duas sofrem perdas mais ou menos equivalentes. Agora, uma competição ela é assimétrica quando uma espécie ela sofre muito mais do que a outra. Né? No caso do exemplo das algas aqui, uma espécie sempre ela era extinguida, então ela é uma competição assimétrica, ela é mais forte para um dos lados ele sofre mais do que o outro, então ela é assimétrica. Né? E às vezes a competição ela pode influenciar a competição por outros recursos, né? Sempre há uma interação ecológica, ela é mais complexa do que a gente imagina, porque vamos pensar assim, um animal que ele vive lá em competição com outro animal, só que para ele evitar a competição com a espécie A, ele vai ter que ou passar a sobreviver em outro local, ou ele vai começar a se alimentar de recursos diferentes que aquela espécie A não consegue. E aí pode ser que ele entre em competição com a espécie B, né? Então, isso pode influenciar a competição por outros recursos, né? Muitas vezes a competição por alimento ela se torna em uma competição por espaço também. Então, às vezes, uma espécie está competindo ali com outra por alimento. Vamos pensar numa espécie céssio, lá nas cracas, né? É uma competição por alimento, mas acaba virando também uma competição por espaço, porque determinados espaços têm mais alimentos do que outros espaços. Então, essas são características da competição. A gente separa ainda três tipos básicos de competição, que é aquela competição por exploração, né? A competição por exploração, falei lá no meu Instagram há uns 2 dias atrás também. Para quem não me segue no meu Instagram, gente, eu vivo postando conteúdos de biologia aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Na competição por exploração, os organismos eles têm uma interação indireta.
Vamos pensar assim que você tem dois animais pastadores ali, uma zebra e um gnu, tá? Mas a zebra e o gnu, elas não estavam ali no mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas a zebra chegou ali primeiro, se alimentou de basicamente todas as gramíneas que estavam ali. Aí ela saiu. Aí depois chegou uma população de gnu. Aquela população de gnu que chegou depois, ela ficou sem alimento. Ela vai ter que gastar energia para procurar alimento em outro lugar. Então vocês percebam que não houve combate direto entre as duas espécies, mas a exploração de uma espécie eliminou os recursos de outra espécie. Elas não chegaram a combater, elas não entraram em combate físico nem nada disso. Mas a exploração de um recurso por uma espécie tirou o recurso da outra espécie. Então é o que a gente chama de competição por exploração. Você tem uma interação entre as duas, ela é indireta. E existe a competição por interferência. E aqui sim nós temos a interação direta entre as duas espécies. Por exemplo, os siris. Né? Os siris, se eles se encontrarem ali, se duas espécies diferentes de siri achar um pedaço de peixe ali, elas vão brigar por aquele pedaço de peixe, elas vão entrar em contato. Tá? Ou se uma estiver ocupando o espaço da outra, ela vai expulsar, vai ter um combate físico ali para expulsar a outra. Leões e hienas na savana, muitas vezes acontecem as brigas entre as duas espécies ali. Né? Um leão, ele tá sozinho ali, ele consegue abater uma presa. Logo vem um bando de hiena, começa a tentar roubar aquela presa ali. O leão sozinho talvez ele não daria conta, né? E já já a gente vai entrar num detalhe também, quando a gente estiver estudando a equação matemática da competição, a gente vai tentar fazer uma estimativa aí de quantos competidores são necessários da espécie A para eliminar um indivíduo da espécie B. Por exemplo, uma hiena contra um leão, o leão ganharia. Mas e se fossem 10 hienas contra um leão? Quem será que ganharia? Né? E isso é um parâmetro que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas pensem nisso. Quantos hienas será que são necessários para expulsar um leão? Tá? E isso é uma das coisas que a gente vai incorporar na nossa equação da competição, porque as espécies elas são diferentes. Nunca uma contra uma vai ser equivalente. Sempre uma vai ter uma capacidade competitiva um pouquinho melhor do que a outra. Tá? Isso a gente vai ver mais adiante. E nós temos o terceiro tipo de competição, que é uma competição que muitos autores nem consideram como competição, e sim como eles classificam como o amensalismo. Porém, na linha que a gente segue, o amensalismo ele é um tipo de competição onde é uma competição do tipo menos zero ou zero menos. Por quê? Na alelopatia, ou amensalismo, ou antibiose, é a mesma coisa, ocorre a liberação de substâncias químicas de um indivíduo e isso expulsa outros indivíduos, tá? Mas isso não gera gasto energético nenhum para a primeira espécie. Um exemplo disso é a maré vermelha, né? Aliás, tinha figura aqui da competição por interferência, tá? Mas eu não coloquei aqui uma foto da maré vermelha, mas tem lá no meu Instagram também. Né? No caso da alelopatia, o indivíduo, eu vou até deixar sem imagem aqui. O indivíduo, ele simplesmente pelo fato dele existir, ele já inibe a presença de outros indivíduos. Por exemplo, né, alguns vegetais, algumas ervas daninhas, conforme elas vão crescendo, elas vão liberando toxinas ali no solo. É o normal delas, independente se tiver espécies competidoras ou se não tiver espécies competidoras, o fato dela crescer, ela vai continuar liberando aquelas toxinas no solo, tá? Isso vai gerar um mau crescimento ou até vai impedir totalmente o crescimento de outras plantas ao redor daquela erva daninha, tá? Então é um caso de alelopatia. Alguns fungos produzem antibióticos, né? Conforme eles vão crescendo, eles vão produzindo antibióticos e esses antibióticos impedem o crescimento de bactérias ali ao redor. Então, o fungo está sofrendo com isso? Não, mas as bactérias estão sofrendo. No caso das ervas daninhas, elas estão sofrendo com isso? Não, para elas tanto faz como tanto fez. Mas as plantas que poderiam crescer ali, elas estão sendo prejudicadas. No caso da maré vermelha, a mesma coisa. São uma espécie lá de alga vermelha que ela se prolifera de acordo com o desequilíbrio ambiental e ela produz uma toxina. Essa toxina mata peixes, mata outros micro-organismos, mata um monte de coisa no ambiente marinho, porque é uma substância tóxica. Né? Para a alga, tanto faz como tanto fez, ela só está crescendo, né? Ela não vai se alimentar dos peixes, ela nem compete com aqueles peixes, mas para ela, tanto faz como tanto fez, mas os outros organismos eles estão
sofrendo. Então, a alelopatia é uma exceção à regra da competição, onde eu tenho um caso em que é classificado como 0 menos, não é menos menos como todos os outros exemplos de competição. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o modelo logístico da competição interespecífica. Isso aqui eu tenho certeza que nas aulas de graduação vocês talvez não tenham entendido corretamente como funciona essa equação, afinal de contas, muitos biólogos escolhem biologia porque não gostam de matemática, né? Mas aí a gente chega na ecologia e se depara com um monte de equação matemática. Então, os ecologistas, a gente tem um ramo da ecologia que é a modelagem ecológica, a modelagem matemática para fenômenos ecológicos, que nos ajudam muitas vezes a predizer o que vai acontecer com uma população se eu introduzir uma espécie exótica. Por exemplo, está acontecendo aqui no nosso país a introdução do caramujo africano, né? E ele compete com os nossos caramujos nativos aqui do Brasil. Uma delas, que é uma espécie, aquele caramujo grandão, brancão, não me lembro o nome dele agora, está praticamente desaparecendo aqui em função da competição com o caramujo africano, né? E sabe-se que ele tem uma grande capacidade competitiva. E dá para a gente prever o que vai acontecer com a população do caramujo nativo se a gente introduzir uma espécie exótica, desde que a gente conheça essas variáveis aqui para as nossas duas espécies. Então, por isso é muito importante os estudos em ecologia, para que a gente descubra essas variáveis, para depois poder jogar dentro desse modelo matemático e começar a prever o que pode acontecer com essa população. Mas vamos lá. Eu já devo ter comentado alguma coisa assim bem por cima sobre esse modelo ecológico, quando eu estava explicando um outro tipo de competição, que era a competição intraespecífica, tá? Isso aqui não vai mudar muita coisa quando a competição ela é interespecífica. Porém, agora vai entrar o fator da espécie 1 e da espécie 2, tá? Nessa equação, vamos por partes. O que nós temos aqui de parâmetros nessa equação? Nós temos o parâmetro N1, que seria o número de indivíduos da espécie 1, né? E nós temos o N2, que seria o número de indivíduos da espécie 2, porque a competição interespecífica ela é entre duas espécies. Tá? Na competição intraespecífica, ela dependia muito mais da densidade populacional da única espécie que estava ali. Agora, na competição interespecífica, ela depende da densidade populacional das duas espécies. Então, nós temos aqui, né? Para o que eu quero saber nesse modelo matemático? Eu quero saber se a minha espécie que eu estou estudando, ela vai aumentar ou ela vai diminuir se eu introduzir uma espécie exótica. Ou seja, eu quero saber se o meu N da minha espécie ele vai aumentar ou diminuir ao longo do quê? Ao longo do tempo. Então, eu tenho um gráfico aqui onde eu vou colocar o número de indivíduos em função do tempo. Eu vou explicar essa equação junto com o gráfico aqui. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o N, a densidade do N1 e sua densidade em função do tempo. Então, eu tenho d de densidade aqui na equação da espécie 1 sobre o tempo. Tá? Basicamente é isso que eu quero saber aqui na minha equação. Eu quero saber como vai se portar o número de indivíduos, a densidade dos meus indivíduos ao longo do tempo. Para eu saber isso, eu preciso saber qual que é a capacidade. Aliás, vamos por partes aqui, tá? Vamos pela letra R aqui primeiro. A letra R é a taxa reprodutiva da minha espécie. Então, R1 é a taxa reprodutiva da espécie 1. Vamos considerar esse R como a taxa de aumento da minha população. Quanto que a minha população ela tem de capacidade de aumentar sozinha, né? Quanto que essa minha população ela aumentaria se não tivesse o competidor? Por exemplo, um ser humano. Né? Vamos supor que um casal de ser humano e uma mulher pode engravidar a cada 9 meses. Vamos fazer uma extrapolação aqui bem michuruca, só para a gente entender o que é esse R aqui. Vamos imaginar que dois indivíduos humanos, né, um macho e uma fêmea, consigam gerar ao longo de sua vida toda 40 bebês. Tá? Tô chutando aí, óbvio que hoje em dia nenhum humano gera 40 bebês, mas vamos colocar assim, que a nossa população, que cada indivíduo adulto que vive aí em torno de 80 anos, consiga gerar 40 bebês. Então, dois indivíduos adultos conseguem gerar
40 bebês. Isso significa que isso 2 indivíduos. Ou seja, isso significa que para cada um indivíduo humano, eu consigo gerar outros 20 indivíduos. Então, logo com 2, eu consigo gerar 40. Essa é a taxa de aumento do meu exemplo aqui, tá? Do meu exemplo como humanos. Só que, desses 40 bebês que 2 humanos geram, alguns se dispersam, alguns vão parar, vão imigrar, né? Eles vão mudar de cidade, eles vão mudar de país, vão embora para outros locais, tá? Então, olha, outro carro de som, gente. Hoje é dia. Então, vamos supor que desses 40 indivíduos que esses 2 humanos geraram, uma parte deles se muda daquela cidade, só que em compensação, outros indivíduos se mudam para essa cidade de onde esses saíram. Então, o aumento populacional, ele é a taxa reprodutiva menos a quantidade de imigrantes, são os que vão embora, e mais a quantidade de imigrantes. Então, você soma o número de indivíduos que nascem menos o número de indivíduos que vão embora, mais o número de indivíduos que chegam de fora. E aí você tem o seu R, você tem a sua taxa de aumento populacional. Beleza, então a densidade, o número de indivíduos ao longo do tempo, ele é a taxa de aumento populacional, o R1, vezes o número de indivíduos, né, o número de indivíduos que tem naquela população, porque quanto mais indivíduos eu tenho naquela população, mais indivíduos ao longo do tempo, né? Porque se eu tenho se 2 geram 40, 4 geram 80 e assim por diante, tá? Só que esse crescimento ele não é infinito. Por quê? Porque existe uma certa quantidade de espaço naquele local, existe um limite de alimentos naquele local, existe um limite de número de empregos naquele local e o que limita essa população é chamado de capacidade de suporte. Então, ó, nossa capacidade de suporte, ela é isso aqui, ó. Ela é esse terceiro parâmetro aqui da nossa equação. Então, qual que é o primeiro parâmetro? Taxa de aumento populacional, que é R1. O segundo parâmetro, o número de indivíduos no momento da espécie 1 e limitado pela capacidade de suporte. A capacidade de suporte, ela é um valor entre 0 e 1, tá? Ela é um valor entre 0 e 1. Por isso que a capacidade de suporte, ela é influenciada por outros parâmetros. Como assim, tá? Vamos ver agora no que consiste a capacidade de suporte. Lembrando que eu já falei aqui sobre capacidade de suporte em outras aulas, mas eu vou fazer só uma pequena retomada aqui, tá? A capacidade de suporte, se ela fosse igual a 1, o número de indivíduos seria ilimitado na população. Ela nunca é igual a 1, geralmente ela é menor que 1, tá? Mas nunca menor que 0, tá? A capacidade de suporte aqui, ela seria K sobre K. Ela é representada pela letra K. Tá? K sobre K seria a capacidade de suporte igual a 1. Só que a capacidade de suporte ela é interferida por várias outras coisas. Primeiramente, pelo próprio número de indivíduos da população. Quanto mais indivíduos eu tenho na população, menor vai ser essa capacidade de suporte. Ou seja, quanto mais indivíduos eu tiver ali, eu já vou ter um certo limite, né? Já vai ter um certo limite de aumento dessa população ao longo do tempo. Eu vou ter um número de indivíduos ali que a partir daquele número minha população não consegue aumentar. Então, ela é limitada pela própria quantidade de indivíduos da própria espécie. E eu tenho aqui agora um segundo parâmetro, que é o coeficiente de competição da espécie 1 sobre a espécie 2. Isso aqui é o parâmetro mais importante. Lembra quando eu dei o exemplo lá? Eu perguntei quantas hienas são necessárias para expulsar um leão. Isso aqui é o coeficiente de competição. Vamos supor que sejam necessárias 10 hienas para dar conta de um leão. Então, o coeficiente de competição da espécie 1, leão, sobre a espécie 2, hiena, ela seria de 1 para 10, ou seria 0,1. Tá? Esse seria o meu coeficiente de competição. Se, por exemplo, eu tenho lá uma competição entre uma espécie de esquilo e uma outra espécie de esquilo diferente, só que eu preciso de 2 esquilos da espécie 2 para cada 1 esquilo da espécie 1. Então, o coeficiente seria de 1 para 2, ou de 0,5.
Tá? Então, entendendo aí o que é o coeficiente de competição, isso significa que quanto menor o coeficiente de competição, mais indivíduos da espécie 2 vai ser necessário para diminuir a capacidade de suporte da espécie 1. Tá? E, obviamente, que esse coeficiente de competição da espécie 1 sobre a espécie 2, ele vai ser multiplicado pelo número de indivíduos da espécie 2. Ou seja, quanto maior o número de indivíduos da espécie 2, menor a capacidade de suporte. Isso significa que a espécie 1, se ela não tivesse competidor, ela poderia aumentar a sua população, aí atingiu a capacidade de suporte, ela estabiliza. Ela estabilizou aqui. Então aqui eu tenho o K. Esse K é a capacidade de suporte sem nenhum competidor. Agora, se eu introduzo um competidor aqui, ele vai entrar nessa parte aqui da fórmula. Eu vou ter que levar em consideração o coeficiente de competição e o número de indivíduos da espécie 2. E isso vai diminuir a capacidade de suporte. E aí vai acontecer que essa espécie ela vai aumentar, ela vai continuar aumentando, só que pelo fato de ter um competidor, a capacidade de suporte aqui ela vai ser menor. E aí eu vou ter uma densidade populacional, eu vou ter um N1 menor. Estão entendendo como essa equação funciona agora? Como eu consigo predizer? Se eu conheço o coeficiente de competição e eu conheço a densidade da espécie 2 e eu conheço a taxa reprodutiva da espécie 1, eu consigo predizer o que vai acontecer com essa minha população. Esse K, essa linha contínua, é a espécie na ausência de competidor. E se eu inserir o competidor, para onde será que vai a população da espécie 1? Eu vou conseguir predizer. Tá? E aí é o que acontece. Se esse coeficiente de competição ele for alto, ele for maior do que 1, aí essa espécie 1 ela vai definhar. Aí ao invés dela estabilizar, ela vai começar a diminuir, porque daí a capacidade de suporte ela vai passar a ser negativa. E aí, quando você tem aqui o valor negativo, já era. Você inverteu todo o seu crescimento populacional e aí a sua espécie 1 ela começa a diminuir e ela vai chegar a zero. Só que, a hora que ela chegar a zero, né, a população da espécie 2 vai começar a aumentar. Ah, existe uma equação para eu calcular então o que vai acontecer com a população da espécie 2? Existe. É a mesma equação, só que eu inverto ela aqui. Eu vou querer saber agora a densidade da espécie 2 ao longo do tempo, que é igual à taxa de aumento da espécie 2 vezes o número de indivíduos, multiplicado pela capacidade de suporte. E a capacidade de suporte menos o coeficiente de competição, multiplicado pelo número de indivíduos da espécie 1, porque a espécie 1 com certeza vai interferir um pouquinho na espécie 2 também. Tá? É assim, basicamente, esse modelo logístico da competição interespecífica. Se eu fosse desenhar a espécie 2 aqui no gráfico, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, vamos ver se eu consigo. Colocar azul, tá? Se eu fosse desenhar a espécie 2 sem competidores, vamos imaginar que a espécie 2 ela é mais fraca do que a espécie 1. Elas vão coexistir. Sem a competição, as duas iriam aumentar, né, e estabilizar aqui. Agora, com a competição, vamos imaginar que a espécie 2 ela é um pouquinho mais fraca. A espécie 2 vai aumentar, vai atingir a capacidade de suporte e elas vão coexistir com a densidade da espécie 1 um pouquinho acima da densidade da espécie 2. Tá? O azul está representando a espécie 2 e o vermelho está representando a espécie 1. Tá? Isso aqui, gente, é um modelo simplificado, mas que ele é muito aplicável em campo, quando você quer predizer o que vai acontecer. Isso os ecologistas acham extremamente importante. E gráficos como esse caem em concurso com certeza. Assista esse vídeo 2, 3 vezes, quantas vezes vocês acharem necessário para entender esse modelo, porque a interpretação de gráfico em ecologia pode fazer a diferença aí na hora de você ser aprovado em algum concurso. O que mais que a gente pode concluir, que eu já acabei falando aqui no começo da aula, né? Mas o que acontece? Espécies com maior capacidade de competição, elas ocupam regiões mais próximas do seu nicho fundamental, como é o caso do siri, Calinex ornatus, que vive na água mais quente, porque a água quente é o nicho fundamental do
do Calinex ornatus. Ele prefere águas quentes. Então, ela tem boa capacidade de competição, elas ocupam regiões mais próximas possível do que é o seu nicho fundamental, do que é o seu nicho ideal. E as espécies com maior capacidade de colonização, porém baixa capacidade de competição, elas tendem a ter o seu nicho efetivo, nicho que é aquele nicho que ela realmente ocupa, que ela está ali. O nicho efetivo é o nicho que ela está ocupando. O nicho fundamental é o nicho que ela deveria ocupar. É o nicho, seria o nicho ótimo, né? É o nicho que ela gostaria de estar ocupando. E o nicho efetivo é o que ela está ocupando. Então, as espécies com boa capacidade de colonização, elas têm o seu nicho efetivo, ou seja, elas estão vivendo ali no local, mais diferente do que seria o seu nicho fundamental. Vocês acham que o Aquelos spinicarpus não gostaria de ir lá para a água quente? Gostaria, mas ele não consegue, tá? Mas como ele tem maior capacidade de colonização, ele coloniza as águas frias. Tá? Então ele está vivendo o nicho efetivo que o Aquelos spinicarpus está vivendo, ele é diferente do seu nicho fundamental. Tá? O nicho fundamental da maioria dos ciris é na água quente. Porém, alguns não têm capacidade de competir ali na água quente, mas eles conseguem viver na água fria. Tá? Então, ó, resumindo, espécies competidoras que coexistem geralmente apresentam capacidade de competição e colonização inversas. Ou seja, para uma espécie ela está coexistindo ali com a outra, geralmente uma é melhor competidora e a outra é melhor colonizadora, como é o caso das cracas, como é o caso dos ciris. Tá? As duas coexistem, mas uma é melhor competindo e a outra é melhor colonizando. Beleza, gente? Essa aula ela fica por aqui, então ela demorou um pouquinho, mas eu tenho certeza que é um conteúdo muito proveitoso, né? Papel, caneta aí, anota, assiste esse vídeo várias vezes que eu tenho certeza que para quem está estudando, isso aqui é conteúdo de qualidade. Não esqueça de se inscrever, deixar um like e bom estudo para todo mundo. Valeu!